Bem, gente, vamos lá para a nossa sétima aula, parte 2, certo? E vamos ver o conteúdo hoje sobre estatística e probabilidade. Lendo os nossos objetivos, podemos dizer que a soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral e também, como nosso objetivo, gráfico de barra, coluna, linhas ou setores e seus elementos constituídos e adequações para determinados conjuntos de dados. Quando falamos de estatística e probabilidade, podemos ver o seguinte: os maiores países do mundo, população e extensão territorial. Em todo o planeta, somos mais de 7 bilhões de habitantes, que ocupam os países e continentes de maneira desigual. Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes. Cerca de 1 a cada 5 pessoas do mundo são chinesas. Já a Rússia é o maior país de extensão territorial, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a cerca do dobro da extensão do território brasileiro. Observe algumas informações sobre a população mundial e a extensão territorial. Se a gente observar aqui a estimativa da população mundial entre o ano de 1955 a 2015, temos aqui o ano, certo? E temos a população em bilhões de habitantes. Países mais populosos em 2015, podemos observar que tem a China, com 1,397 bilhões de habitantes, a Índia, com 1,309 bilhões de habitantes, temos o Brasil, com 200 milhões, e temos também os Estados Unidos, com 320 milhões de habitantes. Podemos observar que nenhum dos dois chega à população de habitantes da China. Contemplando o estudo da estatística e probabilidade, nós trabalhamos com os gráficos. E o que são os gráficos? Os gráficos são recursos que podem ser utilizados para representar resultados de uma pesquisa estatística. Nesse gráfico aqui, vamos trabalhar gráfico de coluna. Podemos dizer que nesse gráfico está demonstrando a população e os países mais populosos em 2015. Observando esse gráfico, compare as colunas dele. Podemos dizer que ele é um gráfico de coluna porque ele tem essas colunas realmente, certo? No qual a gente trabalha observando na sua linha vertical e na sua linha horizontal. Aí eu fiz um questionamento aqui para que vocês pensem comigo. Qual é a coluna mais alta? Vamos observar aqui. Ó. Temos a coluna mais alta, que é a coluna da China, certo? O que ela indica? Então, a China, ela indica, essa coluna aqui indica que ela tem a população maior. Vamos observar? Isso. Qual é a coluna mais alta? A China. O que ela indica? Indica que é o país mais populoso, ou seja, tem a maior população. E qual é a coluna mais baixa? Fica entre a Indonésia e o Brasil. Podemos observar aqui, ó, a Indonésia com 256 e o Brasil com 206. Portanto, a coluna mais baixa é o Brasil. E o que ela indica? Indica que a população no ano 2015 mais baixa entre esses 5 países aqui foi o Brasil, menos populoso. Temos esse outro tipo de gráfico, que é o gráfico de barra, certo? Ele é bem parecido com o gráfico de coluna, só que é invertido. Nesse gráfico aqui também nós iremos utilizar a linha vertical e a linha horizontal, tá certo? Para identificar países com maior extensão territorial, ou seja, com maior quantidade de território. Quer dizer que é o seguinte, ó, extensão territorial em milhões de quilômetros quadrados, e esses são os países. Observe e compare as barras desse gráfico e, em seguida, descreva o nome desses países em ordem decrescente, segundo a extensão territorial. E é isso. A gente vai observar do maior para o menor em sua extensão territorial. Observamos aqui que a Rússia tem 17,1 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, se ela é decrescente, então vai ser do maior para o menor, certo? Então, vamos observar o seguinte: quem é o maior?
é a Rússia. Em seguida temos os Estados Unidos, a China, Canadá e o Brasil. Porém, ó, o segundo vai ser quem? Canadá, não é isso? Depois nós temos Estados Unidos, a China e o Brasil. Os gráficos de segmentos, seguinte, quando queremos apresentar os dados obtidos de uma pesquisa, de maneira a facilitar essa observação de como tais dados se comportam ou variam no decorrer do tempo, podemos utilizar esse gráfico de segmentos. Observando aqui, mais uma vez, a sua linha vertical e horizontal, onde temos a estimativa da população mundial nos anos entre 1955 e 2015. Observe o seguinte, observe nesse gráfico com atenção e responda. Podemos afirmar que a população mundial mais que dobrou no período apresentado entre 1955 até 2015. Se vocês observar aqui, ela teve um crescimento, não é isso? Então podemos afirmar que sim, certo? A população em 2015 é maior do que o dobro da população de 1955, que era de... Temos agora os gráficos de setores. Quando queremos comparar as partes de um conjunto de dados de uma pesquisa com todo e entre si, podemos utilizar esse tipo de gráfico de setores. Isso ocorre porque o setor correspondente a cada parte do conjunto de dados ele é proporcional aos valores que ele é representado. Por exemplo, esse círculo corresponde ao valor total desse conjunto de dados. Então, nessa distribuição aqui, a gente é mais fácil de observar na forma de porcentagem, certo? Podemos dizer nesse gráfico o seguinte, ó, entre os 5 continentes considerados no gráfico, quais deles possuem extensão territorial maior do que a África? A África é esse azulzinho aqui, ó. Maior do que ele, podemos observar que temos a Ásia e a América. Nesse gráfico, certo? O setor azul representa o percentual ocupado pelo continente africano em relação à extensão territorial dos 5 continentes. Como no gráfico, a medida do ângulo central e o percentual correspondente a cada setor são diretamente proporcional. Então nós temos esse percentual, certo? Que equivale à parte no gráfico de setores aqui azulzinho, que é da África, e temos a sua medida de ângulo central, no qual é um todo, ou seja, temos nessa circunferência nós temos 360 graus e queremos encontrar o seu valor, tá certo? Que está representado pelo x. E vamos fazer o seguinte, ó, 22 sobre 100 é igual a x sobre 360. Fazemos uma multiplicação, tá certo? De forma cruzada. Essa multiplicaçãozinha no qual vamos multiplicar 100 vezes x e 22 vezes 360. Ficará dessa maneira, 100 vezes x e 22 vezes 360 será igual a 7.920. Queremos encontrar o seu valor, então o que é que vamos fazer? Vamos dividir todos os dois pelo mesmo valor aqui, ó, para eliminar esse 100, certo? Vamos dividir por 100 e também vamos dividir por 100. Observando, se a gente dividir 100 por 100 vai ser igual a 1. E 7.920 dividido por 100 vai ser igual, ó, isso que eu fiz aqui, ó, vai ser igual a 79,20.